Fala pessoal, que Deus abençoe vocês. Meu nome é Pedro Logato. Sejam bem-vindos a esse canal e eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. A mensagem do dia de hoje é a seguinte: como é crer verdadeiramente em Jesus? Crer em Jesus não é somente acreditar em Deus, não é somente acreditar que Jesus Cristo é Deus encarnado. Nós temos uma referência na Bíblia que mostra isso. Na verdade, nós temos várias referências, mas a que eu estou falando especificamente é quando, na Epístola de Tiago, a palavra de Deus diz que diabos e demônios creem em Deus. O que isso significa? Que os demônios, eles sabem que Jesus Cristo veio encarnado, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E eles sabem todo o poder que há naquele nome. No entanto, eles rejeitam esse poder. Eles rejeitam a submissão ao Senhor Jesus. Então é justamente sobre isso que eu quero falar, que o Espírito de Deus está me conduzindo a falar nesse vídeo. Crer no Senhor Jesus não é somente admitir que Ele é Deus. Crer no Senhor Jesus é entregar a sua vida a Ele. O Senhor Jesus diz que aquele que crê nele se torna um amigo dele. E o que faz um amigo dele? Segundo o próprio Senhor Jesus, o amigo dele faz as coisas que ele manda. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ele diz que quando nós crermos no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e passa a fazer boas obras. Nós estamos mortos para a carne e ressuscitados pelo Espírito de Deus. As obras mais que nos dominavam não nos dominam mais, e sim o Espírito Santo que nos conduz a boas obras. Nós continuamos muitas vezes caindo e pecando, mas nós não temos mais prazer no pecado. O Espírito Santo testifica no nosso coração que nós não devemos desobedecer a Deus. Essa é a verdadeira crença no Senhor Jesus. É quando nós sabemos que Ele é sim Deus, que Ele é sim aquele que morreu na cruz por nós, e nós nos sentimos devidamente obrigados a adorá-lo, porque o Espírito de Deus nos conduz a isso, nos faz derramarmos a nós mesmos perante a Ele, perante aos pés dele, e falarmos: Senhor, a nossa vida é tua, Pai. A nossa vida é do teu Filho, Senhor. E isso só acontece quando o Espírito de Deus nos mostra quem é Deus, nos mostra quem é o Senhor Jesus. Nós podemos muitas vezes conhecer a Bíblia, nós podemos muitas vezes saber que Deus enviou o seu Filho, mas talvez nós não creamos verdadeiramente. E o que acontece quando nós cremos verdadeiramente? O maior exemplo que nós temos na Bíblia é o do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem poderoso, era um judeu que acreditava que o Senhor Jesus havia sido um falso profeta. E ele viajava pela região onde os apóstolos estavam, perseguindo os apóstolos, perseguindo os discípulos de Cristo. E ele estava num caminho para Damasco, onde ele iria perseguir discípulos da igreja de Jesus. E o que acontece? Ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele fica cego. E a partir daquele momento, ele se transforma num novo homem. Ele sofre um processo de metanoia, que é quando nós mudamos completamente a nossa mente por conta do poder do Senhor Jesus, por conta do encontro verdadeiro com Cristo. A partir daquele momento, o apóstolo Paulo, ele não vai ser mais um perseguidor da igreja. Ele se torna um apóstolo de Jesus, chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, a todos nós que não nascemos judeus. Ou seja, ele deixa de ser um perseguidor da igreja, alguém que considerava Cristo um falso profeta, um nobre, para ser um apóstolo, uma pessoa que abre mão da sua própria vida para pregar o evangelho e que termina a sua vida preso e pobre, completamente diferente da maneira como ele iniciou. E ele disse que fez isso porque tudo no passado para ele
era absolutamente nada. O que importava para ele era pregar o Evangelho. E é justamente isso que acontece quando nós temos verdadeiramente uma experiência com Jesus. Tudo muda na nossa vida. Não é apenas aquela coisa de dizer, nós cremos em Deus, nós cremos que Jesus é Deus. Não. Há uma transformação verdadeira, há algo sobrenatural que acontece na nossa vida, que nós passamos a negar absolutamente tudo aquilo que não é da alçada que o Senhor Jesus institui na nossa vida. Tudo para nós passa a não fazer sentido e somente Cristo passa a fazer sentido. Esse é o verdadeiro encontro com Jesus. Esse é o verdadeiro crer que a Bíblia fala. Creia em mim e será salvo. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ela tenha tocado a vocês e que o nosso Senhor Jesus possa continuar transformando as nossas vidas a cada dia. Um abraço. Deus te abençoe.